Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, de modo particular os doentes, os que estão nos lares, os que se sentem nestas horas mais sós e todos juntos, sejam todos bem-vindos para celebrarmos este nosso encontro com o Senhor, que desde esta Basílica chega ao coração de tantos, espalhados pelo mundo. Abramos-lhe o nosso coração e as nossas vidas, deixemos que Ele nos fale, que amai nas nossas tempestades e que nos dê a alegria da esperança para, como peregrinos neste ano santo, caminharmos até ao coração de Deus. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, os anjos que se tinham hospedado em casa de Lote insistiram com ele, dizendo: Levanta-te, toma a tua esposa e as 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo de Sodoma. E como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, assim como a esposa e as 2 filhas, porque o Senhor queria poupá-los. Quando os levavam para fora da cidade, um deles disse: Foge se queres salvar a vida. Não olhes para trás,
nem te demores em nenhum lugar da planície. Foge para os montes, para não te pereceres. Ló respondeu: Isso não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou graça a teus olhos, mostraste-me uma grande misericórdia, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para os montes, sem que a desgraça caia sobre mim e eu morra. Olha, perto daqui há uma pequena cidade, onde posso refugiar-me e escapar do perigo. Como a cidade é pequena, ali salvarei a vida. Ele respondeu: Está bem, concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade de que falas. Foge depressa para lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres lá chegado. É por isso que se deu àquela cidade o nome de Soar. Começava o sol a aparecer sobre a terra quando Ló entrou em Soar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre que vinham do alto dos céus. Destruiu aquelas cidades e toda a planície, bem como todos os seus habitantes e a vegetação da terra. Entretanto, a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao local onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu o fumo que subia da terra, como o fumo de uma fornalha. Foi assim que, ao destruir as cidades da planície, Deus se recordou de Abraão e fez que Ló escapasse à catástrofe quando destruiu as cidades em que ele habitara. Palavra do Senhor. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Observai-me, Senhor, e ponde-me à prova. Purificai-me os rins e o coração. Tenho sempre diante de mim a vossa bondade e deixo-me guiar pela vossa verdade. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Não permitais que a minha alma se junte aos pecadores, nem a minha vida aos homens sanguinários.
cheias de crimes, e a sua destra foi subornada. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Eu, porém, procedo com retidão. Salvai-me e tende piedade de mim. Os meus pés seguem por caminho reto. Nas assembleias bendirei o Senhor. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu para o barco e os discípulos acompanharam-no. Entretanto, levantou-se no mar tão grande tormenta que as ondas cobriam o barco. Jesus dormia. Aproximaram-se os discípulos e acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perdidos. Disse-lhe Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, falou imperiosamente ao vento e ao mar e fez-se grande bonança. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade.
A palavra divina da Escritura que acabamos de escutar e de cantar interpela a nossa vida e convida-nos sempre de novo ao reconhecimento da bondade de Deus, que atinge a nossa vida, que a marca, a acompanha, e nela se manifesta num desafio permanente à nossa conversão. Na primeira leitura que escutámos do livro do Gênesis, víamos a conhecida passagem das cidades ímpias de Sodoma e de Gomorra, os lugares do mal. Duas cidades que são um símbolo do pecado e da maldade, do voltar as costas a Deus e das suas consequências. E víamos o castigo que sofreram, que manifesta que Deus não pode pactuar com o mal, mas que mesmo no meio das maiores catástrofes, Ele sabe sempre salvar e libertar. É curioso como naquele diálogo se propõe uma saída, quando se sugere uma outra cidade para habitar. Essa outra cidade que, de certo modo, podemos identificar com esta cidade em que habitamos, que é a Igreja de Deus. O lugar onde nos sentimos seguros, salvos do mal, abraçados pela paz. O lugar onde podemos cantar eternamente a bondade do Senhor, que nos liberta do pecado e do mal e nos faz viver em segurança. A história da humanidade, mesmo quando ela é uma história de pecado, torna-se pela ação de Deus nela um lugar de salvação, uma história de salvação, onde podemos cantar a bondade do Senhor, que nunca nos abandona e que nos permite habitar esta cidade, a Igreja, que nós identificamos também como a nossa mãe, a mãe que na sua casa nos dá a vida, nos acolhe, nos alimenta, nos salva. No Evangelho que escutamos, Jesus mostra-nos não a distância, mas a proximidade de Deus, que jamais abandona o seu povo. Estamos no mar da Galileia, na barca com os discípulos, e diz-nos o Evangelho que Jesus vai a dormir e que se levanta uma grande tempestade que gera medo nos discípulos. Temos sempre medo das tempestades da nossa vida. Sejam elas as tempestades naturais, sejam elas as tempestades que atingem tantas vezes o nosso coração, a nossa vida, as nossas histórias, as nossas famílias, desde o mundo do trabalho ao mundo das relações de uns com os outros. Um medo que, no caso dos discípulos, mostra-nos um medo aparentemente confiante. E na aflição, eles gritam por Jesus: salva-nos, Senhor, que estamos perdidos. O problema, queridos irmãos e irmãs, não são as tempestades. É percebermos para onde é que elas nos atiram. Tempestades, estamos todos sujeitos a elas, de toda a maneira. Mas para onde é que as tempestades da vida nos atiram? Para o desespero, para o desânimo, para a tristeza, para a depressão? Ou nos atiram para Jesus, como acontece com os discípulos? Nos fazem dar o grito da fé, que reconhece em Jesus aquele que nos pode salvar, que nos pode libertar da tentação, que nos pode animar no caminho da vida,
mesmo no meio da tempestade feroz. Salva-nos, Senhor, porque estamos perdidos. E o que é que faz Jesus? Responde-lhes com uma provocação, a eles e a nós, e diz-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então Jesus sugere-nos que a resposta às tempestades da nossa vida se encontra na fé. Uma fé feita de confiança, de abandono à vontade de Deus, à sua presença em nós. Porque é esta fé que nos devolve a paz e a confiança. Porque temeis, homens, mulheres de pouca fé. Manda que a tempestade amaine e deixa os discípulos cheios de espanto. É o espanto da fé que os faz exclamar: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos e irmãs, seremos nós ainda capazes de nos espantar diante de Jesus, diante da sua ação salvadora, diante da bondade que Ele nos manifesta, diante da sua paz e da sua ternura para conosco? Ou andamos sempre mais ou menos por aí? É que a capacidade de espanto diante de Deus e das suas obras é força para a nossa vida, é desafio de confiança, é certeza de paz, de libertação. Estamos diante do caminho da nossa fé. Acolher a palavra dos profetas que a Igreja hoje nos envia e nos convida a escutar para nos convertermos e sermos fiéis à vontade de Deus. Acolher Jesus que hoje na Igreja nos continua a amainar todas as tempestades. Precisamos de tomar consciência que Ele vai na nossa barca e que mesmo a dormir faz o seu trabalho. Salva-nos no meio das tempestades por que passamos. Precisamos de saber gritar por Ele, clamar por Ele, confiar nele. Ensina-nos o Catecismo da Igreja Católica que as palavras e as ações de Jesus durante a sua vida oculta e o seu ministério público já eram salvíficas. Antecipavam o poder do seu mistério pascal, anunciavam e preparavam o que Ele ia dar à Igreja quando tudo estivesse cumprido. Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos do que de hora em diante, pelos ministros da sua Igreja, Cristo dispensa nos sacramentos, porque o que no nosso Salvador era visível passou para os seus mistérios. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, ao celebrar os sacramentos, fazemos a mesma experiência dos discípulos no meio da tempestade. No sacramento da reconciliação, que nos perdoa o pecado, Jesus toma-nos pela mão e continua a amainar o mar alterado das nossas vidas. Daí partimos para a Eucaristia, onde Ele se torna nosso alimento de vida. Sim, alimento de vida eterna, de vida que não morre. Acolhamos agora esta graça e este dom, neste lugar onde Nossa Senhora um dia, por meio de 3 crianças, por outras palavras, mas de modo igualmente intenso, disse à Igreja e ao mundo inteiro, e continua a dizer hoje: não tenham medo, não tenham medo. Na oração, na penitência, na conversão do coração e das mentalidades, na reparação e no oferecimento, oferecei-vos sempre a Deus, confiai nele e, como os discípulos,
ficareis espantados e perguntareis sempre: quem é este homem? Quem é Jesus? E ele responder-nos-á sempre: eu sou aquele que te ama, que está na tua barca, na tua casa, na tua família, no teu coração e que faz calar todas as tempestades. Irmãos e irmãs, porque Jesus vai na barca da sua igreja, nenhuma tempestade a afundará. Peçamos ao Pai que aumente a nossa fé dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes, para que ensinem aos fiéis que Jesus vela sempre pela sua barca, pelo mundo inteiro e por cada pessoa, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pescadores que nos perigos pedem a Jesus que lhes acuda, os liberte e salve, para que o sintam junto deles a ajudá-los, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que moram nas grandes cidades, onde parece que a impiedade mais alastra, para que não cedam à tentação de esquecer a Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos rapazes e raparigas que se envolveram no consumo de álcool e da droga, para que os anjos os tomem pela mão e os libertem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que celebram a Eucaristia, para que creiam que Jesus está no meio deles, todas as vezes que se reúnem em seu nome, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Pai Celeste, acolhei a oração dos vossos filhos e de quantos por vós clamam nas suas aflições. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos à eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Pai de toque vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. todo meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueçais nenhum dos seus benefícios. A minha alma louva o Senhor, todo o meu ser bendiz o seu nome santo. Todo o meu ser bendiz o seu nome santo. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. A minha alma louva o Senhor, todo o meu ser bendiz o seu nome santo. Todo o meu ser bendiz o seu nome santo. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não está sempre a repreender,
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, neste ano santo, voltamos-nos agora para a imagem de Nossa Senhora e fazemos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, desejo a todos uma santa peregrinação neste dia e a todos os que nos acompanharam, a força que nos vem desta certeza de que o Senhor está conosco sempre, amai nas tempestades da nossa vida, para podermos cantar eternamente em cada dia a sua bondade. Um santo dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe.